Regra 1. Seu salário será depositado na conta da família Beltrão toda sexta-feira. Atenção a mim. Essa foi a primeira frase que minha sogra, de menos de 24 horas, leu em voz alta para mim na mesa da cozinha dela, a partir de um documento datilografado e encadernado de 10 páginas, que ela chamou de regras para ser uma esposa adequada. A conta que ela quis dizer era dela, não minha, nem mesmo do filho dela. Havia mais 40 regras atrás dela. Comparecimento à igreja aos domingos, comprimento do cabelo, saias até o joelho, horários das refeições, registro de quilometragem no meu carro. Eu olhei para o meu marido, ele cortou os ovos fritos em quadrados e baixou os olhos. Apenas faça o que ela diz, Sid. Eu não discuti, eu terminei meu café. Subi as escadas e arrumei a mochila que eu tinha enchido na sexta para nossa lua de mel. Dirigi até a casa dos meus pais. 73 horas depois, o punho dela estava na porta da minha mãe à meia-noite. Se um calafrio acabou de subir pela sua espinha, por favor, pare um segundo para curtir e se inscrever. Isso diz ao YouTube para enviar esta história para outras mulheres que precisam ouvi-la. E deixe sua cidade e o horário agora nos comentários. Eu adoro saber de onde no mundo você está ouvindo. Eu sou Sidney, tenho 30 anos, e esta é a semana mais longa da minha vida. Agora vamos voltar um dia para a manhã do meu casamento em uma pequena cidade portuária fora de Joinville, Santa Catarina, na primavera de 2026. O casamento foi em um pier que minha sogra chamou de dela. Eu queria uma capela. Ela disse que o pier fotografaria melhor para o folheto de primavera da Marina. Eu deixei ela ficar com ele. Eu deixei ela ficar com os lençóis, o catering, a playlist, o mapa de assentos. A única coisa que eu escolhi foi a música da saída. Patrícia Beltrão tem 60 anos. Ela é pequena, arrumada e construída inteiramente de intenção. Ela usava branco de inverno naquele dia. Eu usava o vestido alterado da minha mãe. Meu pai, Henrique, estava em um terno cinza carvão que ele tinha passado sozinho na garagem, porque Patrícia tinha dado a ele uma lista de coisas que ela preferia não se envergonhar. Minha mãe, Carolina, chorou em um lenço. Meu tio, por afinidade, Rui, não estava na lista de convidados. Patrícia tinha dito ao meu noivo, Kai, que Rui tinha um problema com bebida e estragaria o dia. Eu ainda não tinha aprendido que Rui não bebia há 11 anos. Kai estava no final do pier em seu smoking alugado e olhou para mim do jeito que os homens olham para as mulheres a quem prometeram a si mesmos. Eu acreditei nisso. Quero ser honesta sobre isso. Patrícia deu o brinde da recepção. Ela não brindou a nós. Ela brindou às mulheres Beltrão. Ela levantou sua taça de champanhe e disse: as mulheres da família Beltrão levam seus papéis a sério. Elas cuidam dos livros e dos barcos. Bem-vinda à família, Sidney. Então, sorrindo para mim por cima da borda da flute, ela acrescentou: vamos te treinar rapidamente, querida. Não se preocupe. 2 das minhas amigas do trabalho, sentadas na mesa atrás de mim, olharam uma para a outra. Meu pai pousou sua taça. Ele não a pegou novamente pelo resto da noite. Domingo de manhã, às 7h, Patrícia já estava na cabeceira da mesa da cozinha em seu roupão acolchoado, cabelo arrumado. A cozinha cheirava a bacon que ela não tinha feito para mim. Kai estava comendo ovos e olhando para o prato. Havia café, havia Patrícia, havia 10 páginas. Ela não disse bom dia. Ela bateu 2 vezes no documento encadernado com uma unha bem cuidada. Sente-se, querida. Quero te guiar pelas rotinas da casa. Eu sentei. Eu servi meu próprio café. Kai não levantou a cabeça. Regra 1. Ela leu devagar, como um verso. Todos os salários depositados na cesta na conta da família. Atenção, Patrícia Beltrão no Banco Itaú. Ela deslizou a página para mim. A folha de rosto dizia em letras maiúsculas: Códigos da casa, revisão 7, revisão 7. Ela já tinha feito isso antes. Eu olhei para Kai. Ele cortou os ovos em quadrados menores. Ele disse sem levantar os olhos: apenas faça o que ela diz. Sid, eu disse: o que a Carrie fez? Os olhos de Patrícia se ergueram rapidamente. Carrie era a namorada do ensino médio de Kai, com quem ele quase se casou aos 23 anos. Patrícia disse: Carrie não é relevante aqui. Eu disse: Carrie viu esta lista, Patrícia. Ou a dela era uma revisão diferente. Patrícia fechou o documento. Ela o abriu novamente. Ela não perdeu o sorriso. Ela disse: Carrie não era forte o suficiente para esta família. Você será.
É por isso que eu te escolhi. Agora, sente-se. Kai estendeu a mão para o café. Ele errou a alça na primeira tentativa. Errou na segunda também. Colocou a mão de volta no colo. Patrícia virou para a página 2 e começou a ler sobre horários de lavanderia em uma voz agora ligeiramente mais alta. Eu deixei ela terminar a página 2. Quando chegou à regra 11, que me proibia de aceitar atribuições de trabalho fora do estado sem a aprovação dela, eu me levantei e disse, com licença. Subi as escadas. Tirei o roupão de seda que ela tinha comprado para mim. Coloquei jeans, flanela e Vans slip-on. Peguei a mochila que eu já tinha arrumado para nossa lua de mel em Gramado. Deixei meu vestido de noiva na cadeira. Desci as escadas com a mochila no ombro. Patrícia, no meio da frase sobre o dia do lixo, olhou para cima. Aonde você vai? Eu disse, para casa. Ela disse, você está em casa. Eu disse, não estou. Caminhei até meu Hyundai. Patrícia me seguiu até a varanda. Ela gritou em uma voz que os vizinhos podiam ouvir. Se você andar até aquele carro, Sidney, não volte sem um pedido de desculpas. Eu abri a porta, coloquei a mochila no banco do passageiro e girei a chave. Enquanto eu dava ré na longa entrada de pedra, meu telefone começou a tocar no banco. Eu não olhei para ele. Deixei tocar. Kai não saiu. Meu pai, Henrique Voss, tem 62 anos e é mecânico naval aposentado. Ele dirige uma Ford F-150 verde escura. Ele mantém mais limpa do que a maioria das pessoas mantém suas salas de estar. Ele nunca levantou a voz para mim. Minha mãe, Carolina, tem 60 anos e lecionou leitura do 5º ano por 31 anos. Ela faz sanduíche de queijo com cheddar forte e fatias de tomate. E ainda coloca uma pequena tigela de sopa ao lado, do jeito que fazia quando eu tinha 8 anos e estava em casa doente. Eles moram na casa de madeira na rua Pinetop, onde me criaram. Meu quarto de infância fica no andar de cima, com um troféu de softball na prateleira acima da cômoda. A vida deles é pequena, estável e boa. Eu pensei que não precisaria ser nada mais pelo resto da vida deles. Conheci Kai Beltrão em maio de 2024. Ele entrou no escritório da seguradora na rua East North, onde trabalho desde os 24 anos. Ele precisava de uma apólice de auto. Ele sorriu do jeito que os homens sorriem quando não acreditam totalmente que conseguem. Havia lacunas nele desde o começo. Ele nunca falava sobre o pai. Dizia, papai faleceu quando eu tinha 18 anos, e mudava de assunto. Ele não me levou para casa para conhecer a mãe dele até o 7º mês. No primeiro jantar em família, Patrícia perguntou meu salário anual na seguradora antes de me passar os pãezinhos. Eu disse a verdade. Ela disse, garota disciplinada. Bom, eu não percebi até muito depois que disciplinada era uma palavra que ela usava sobre animais. No mesmo jantar, ela perguntou se eu frequentava a igreja aos domingos. Eu disse primeira presbiteriana desde os 6 anos. Ela disse, nós frequentamos a primeira metodista. É onde o pai de Kai está enterrado. Você vai se juntar a nós. Não era uma pergunta. Kai cortou sua carne. A Marina Beltrão fica no lado sul do lago desde 1971. Foi fundada pelo avô de Kai. Ele deixou para seus 2 filhos, Daniel e Rui. Daniel era o pai de Kai. Rui era o tio de Kai. Eles administraram juntos por 25 anos. Então, em 2012, no domingo de Páscoa, Daniel Beltrão teve um ataque cardíaco na proa de um barco de um cliente e morreu aos 51 anos antes da ambulância chegar ao estacionamento. Kai tinha 18 anos. André, o irmão mais velho dele, tinha 24 e já estudava para o ministério. Patrícia tinha 46 anos. Ela enterrou o marido na terça e assumiu o escritório da Marina na quinta. Por 9 anos, ela administrou junto com Rui. Por todos os relatos, Rui fazia a maior parte do trabalho. Em 2021, Patrícia orquestrou uma compra forçada da terça parte dele na Marina por um preço que ele não podia recusar. Então circulou um boato silencioso na igreja de que Rui tinha bebido e não podia ser confiável perto dos barcos dos clientes. Em 3 meses, Rui tinha se mudado para um trailer fora de Anderson e a maior parte da comunidade do lago tinha parado de retornar suas ligações. Meu pai continuou levando ele para pescar a cada 2 sábados. Faz tanto tempo que meu pai conhece Rui, e esse é o tipo de amigo que meu pai é.
Eu não sabia que Patrícia tinha assinado um contrato de 2 milhões de reais com a incorporadora em fevereiro para vender a propriedade da Marina para um condomínio de 48 unidades. Eu não sabia que ela já tinha dado 400 mil reais de entrada em uma casa de veraneio no lago em janeiro. Eu não sabia que ela tinha dito a Kai, 4 semanas antes do nosso casamento, que precisava do meu salário depositado na conta dela a partir da nossa primeira sexta para manter a Marina flutuando até o fechamento. Kai sabia. Ele não me contou. Havia mais uma coisa que eu não sabia. Em 11 de outubro do ano passado, o mesmo dia em que Kai me pediu em casamento no pier de pesca, meu pai dirigiu até o trailer de Rui com um cheque administrativo de 25 mil reais no bolso da camisa e disposição para assumir mais 55 mil em dívidas da Marina. Ele tinha tirado o dinheiro da herança de 80 mil reais que sua própria mãe deixou para ele. Ele e Rui dirigiram até o pier ao pôr do sol, sentaram na mesa de piquenique fora do galpão seco e escreveram à mão uma página de contrato de venda. Rui assinou. Henrique assinou. Eles assinaram novamente no verso com as palavras para Sidney Ann Voss, quando for a hora certa. Então Rui abraçou meu pai, o primeiro abraço entre 2 homens adultos na vida de qualquer um deles, e devolveu a ele 1/3 da Marina que ele nunca deveria ter tido que vender. Meu pai dobrou o papel em 4 e colocou em uma pequena caixa à prova de fogo na prateleira superior da bancada da garagem. Ele contou apenas para minha mãe. Estava esperando o sábado certo depois que Kai e eu voltássemos de Gramado para nos chamar os 2 na cozinha, servir 3 copos de bourbon e contar. Ele nunca teve a chance. Eu dirigi os 22 minutos da casa dos Beltrão até a rua Pinetop com o telefone, tocando no banco do passageiro 5 vezes. 6. Quando cruzei a ponte, tinha parado. Então começou novamente. Passei pelo escritório da seguradora. Passei pelo cemitério onde minha avó paterna está enterrada. Passei pelo posto onde uma vez encontrei Kai para o café da manhã, em um sábado de manhã. Eu não deixei o telefone cair na caixa postal. Apenas deixei tocar. Queria saber quanto tempo Patrícia continuaria discando. Ela discou por 19 minutos. Em um semáforo, olhei. A tela dizia: Patrícia Beltrão, 23 chamadas. A tela dizia: Kai, 7 chamadas. Havia um único texto de um número que eu não reconhecia. Dizia: aqui é André. Você está segura? Por favor, me diga que está segura. Eu amo meu irmão, mas amo você mais agora. O semáforo ficou verde. Eu não respondi. Quando entrei na nossa entrada às 8h42, minha mãe já estava na porta de tela. Ela tinha uma toalha de prato no ombro e os óculos no topo da cabeça. Ela não chamou, não correu escada abaixo, segurou a porta aberta e saiu do caminho. Meu pai saiu da garagem 3 minutos depois, limpando graxa das mãos com um pano vermelho de oficina. Ele olhou para a mochila, olhou para mim, disse: sente-se, filha, vou fazer ovos para você. Foi isso. Ele era pai há 30 anos. Sabia o que significava voltar para casa às 8 da manhã no dia seguinte ao casamento, e não ia me fazer explicar antes de me alimentar. Minha mãe fez sanduíche de queijo e sopa de tomate. Eu comi metade de um sanduíche. Sentei à mesa onde tinha comido milhares de refeições quando criança. Então finalmente disse: ela me entregou uma lista. Ele me disse para obedecer. Meu pai pousou o garfo na borda do prato. Minha mãe estendeu a mão sobre a mesa. Então meu bolso vibrou. Eu tirei o telefone e coloquei tela para cima no jogo americano para que eles vissem. Era Kai. Meu pai olhou para o telefone e para mim e disse: você não deve a ele uma resposta esta tarde. Eu deixei tocar até o fim. Tocou novamente em 30 segundos. Era Patrícia desta vez. Eu recusei. Meu telefone vibrou com um texto de Patrícia. Dizia, em letras maiúsculas: volte para casa agora, Sidney. Eu desliguei o telefone e deslizei pelo jogo americano para meu pai. Ele colocou no bolso da camisa do trabalho do jeito que colocava meus boletins do ensino fundamental quando eu não tinha merecido que ele visse. Ele não devolveu até terça. Naquela noite, às 21h, depois que tomei um longo banho no banheiro, que ainda tinha minhas toalhas do ensino médio no suporte, meu pai foi para a cozinha e fez uma ligação. As paredes daquela casa são finas. Eu sentei no topo da escada no escuro e escutei. Rui, é Henrique. Sim, ela está em casa. Uma pausa. Amanhã? Outra pausa. Eu sei.
É hora. Ele desligou. Ficou na pia da cozinha por um longo momento, depois apagou a luz e foi para a cama. Fui trabalhar na segunda de manhã. Estacionei no estacionamento da seguradora às 8h20. Eu entrei carregando meu café e minha bolsa de laptop como se fosse qualquer outra segunda. Minha chefe, Andrea, que é agente há 26 anos, olhou para mim da mesa dela e levantou o queixo. Dice. Sydney. Eu Dice. Andrea. Ela disse, você voltou cedo. Eu disse, pequena mudança de planos. Ela disse, grite se precisar de algo, que é o mais perto que Andrea já chegou de fazer uma pergunta pessoal. Eu trabalhei 7 sinistros até o meio-dia. Comi um burrito de micro-ondas na mesa. Às 15h, enquanto estava em espera com um ajustador, minha linha do escritório tocou. Eu atendi. Uma voz de mulher disse, Sydney, aqui é Glenda da Primeira Metodista. Patrícia pediu para te lembrar que você perdeu o culto de domingo ontem. Eu coloquei o receptor sem falar e apertei fim na chamada. Eu não me mexi por 1 minuto inteiro. Às 16h02, minha linha do escritório tocou novamente. Desta vez era uma prima Beltrão que eu tinha visto 2 vezes. Ela disse, Sydney, querida, só preciso saber uma coisa. É verdade que tia Patrícia tentou pegar seu salário na manhã depois do casamento? Eu disse, sim. Houve uma longa pausa. Ela disse, ela fez a mesma coisa com minha mãe em 1988. Meu pai tirou minha mãe de lá em uma caminhonete em uma noite de quinta. Eu deveria ter te avisado. Sinto muito. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Eu fiquei com o receptor na mão por outro minuto inteiro. Às 17h, saí do escritório e dirigi até a escola onde dou aula gratuita de karatê após o horário. Eu troquei no banheiro da equipe. Fiz reverência para as 8 crianças que apareceram naquele dia. No meio da aula, enquanto segurava um alvo para uma menina pequena, eu olhei pela janela e vi uma Ford F-150 branca estacionada. Por meio segundo pensei que era do meu pai. Meu pai dirige uma verde. Kai dirige uma branca. Eu nunca tinha confundido antes. Eu disse às crianças para fazerem um intervalo de água. Eu cruzei o estacionamento de uniforme branco e pés descalços. Calcei as vans na porta, abri a porta do passageiro da caminhonete e entrei. Ele não olhou para mim. Cheirava ao aromatizador de canela que a mãe dele tinha comprado no Natal. Ele disse, por favor, volte. Eu esperei. Ele disse, não é o que você pensa. Mamãe está só estressada. Ela tem um fechamento vindo. A lista? Ela faz isso com estresse. Não quer dizer nada. Eu disse, ela datilografou, encadernou e rotulou como revisão 7. Os nós dos dedos dele ficaram brancos no volante. Ele disse, 2 semanas. Só 2 semanas. É tudo o que ela está pedindo. Depois do fechamento, ela vai recuar. Eu disse, que fechamento, Kai? Ele não respondeu. Eu disse, que tipo de fechamento exige meu salário por 2 semanas? Ele olhou pelo para-brisa para uma criança sendo levada até um carro pela mãe. Ele disse finalmente, a Marina, tem um incorporador. O fluxo de caixa está apertado até lá, só 2 semanas. Eu disse, Kai, você sabe que meu pai é amigo de Rui? Ele olhou para mim pela primeira vez. Ele disse, Rui quem? Eu fiquei sentada ali um momento. O aromatizador de canela estava enjoativo. Eu baixei o vidro da janela. Eu disse, Rui Beltrão, seu tio, irmão do seu pai, o que construiu o galpão seco com seu pai em 1986. Kai disse, tio Rui morreu. Eu disse, não morreu. Ele mora em um trailer fora de Anderson. Meu pai leva ele para pescar a cada 2 sábados há 40 anos. As mãos de Kai começaram a tremer. Ele as pressionou planas contra o topo do volante para parar. Falhou. Baixou para o colo e pressionou contra as coxas. Continuaram tremendo. Ele disse baixinho. Ela me disse que ele estava em hospício. Eu fui ao funeral. Fui ao funeral dela, Sydney. Ela fez todos nós usarmos preto. Havia um caixão fechado. Eu disse, o caixão estava pesado? Ele me encarou. Eu disse, estava pesado, Kai? Ele fechou os olhos. Ele disse, não. Eu abri a porta, pisei no asfalto e fechei gentilmente. Voltei para a academia, ensinei a segunda metade da aula, despedi as crianças às 18, dirigi para a casa de uniforme de karatê e comi rosbife frio com meus pais. Eu contei para minha mãe sobre a conversa. Contei sobre o caixão. Meu pai não levantou os olhos do prato. Comeu devagar.
Quando cheguei na parte do funeral, ele pousou o garfo e colocou as palmas planas na mesa. Ele disse bem baixinho: "Ela fez eles carregarem um caixão vazio." Eu disse: "Sim." Ele disse: "Amanhã vou levar Rui para algum lugar. Você não precisa saber onde." Ele disse depois de outro minuto: "Ela sabia o que estava pedindo dele, filha. Sabia exatamente. Patrícia nunca fez nada por acidente na vida toda." Eu subi para meu quarto antigo e deitei de costas na cama de solteiro. Eu olhei para o troféu de softball do 8º ano na prateleira e pensei no homem que eu tinha casado ontem ajudando a carregar o caixão vazio do tio vivo dele. Terça de manhã, meu pai pegou o blazer azul marinho que tinha desde 2017 do armário. Minha mãe endireitou o cinto dele, beijou sua bochecha e preparou uma garrafa térmica de café preto. Ele estava na estrada para o trailer de Rui, às 8h15. Rui saiu com seu único blazer também, um xadrez marrom que tinha comprado em 1985 para o casamento do irmão com Patrícia. Eles dirigiram para leste na BR em silêncio, exceto pela térmica servindo 2 vezes. Eles estacionaram no escritório da incorporadora em Greer às 9h10. A recepcionista, uma jovem chamada Tiffany, que não devia ter mais de 22 anos, olhou para os 2 homens velhos em seus blazers velhos e disse: "Sinto muito, senhores. Sem agendamento eu não posso." Rui disse: "Diga ao Sr. Halsey que o irmão de Daniel Beltrão está aqui sobre a Marina." Tiffany pegou o telefone. Ela não disse em voz alta. Digitou no Messenger. Ela olhou a tela. Seu rosto mudou 2 vezes em 20 segundos. Então ela se levantou e disse: "O Sr. Halsey vai receber. Luz agora. 3º andar. Escritório de canto à esquerda." Então ela acrescentou baixinho: "Ele liberou o resto da manhã." Marshall Halsey tem 54 anos e é a 3ª geração da família a construir condomínios no interior de Santa Catarina. Seu pai tinha jogado golfe com Daniel Beltrão no clube anos atrás. Ele não sentou atrás da mesa. Sentou na 3ª cadeira de couro, do jeito que um homem honesto senta quando quer que 3 pessoas sejam iguais na sala. Rui não ameaçou Marshall. Ele sentou com as mãos cruzadas sobre o joelho cruzado e contou a história da Marina. Contou de forma curta. David Beltrão Sr., mecânico da guerra, comprou a margem em 71. Daniel e Rui de 74 a 2012. O dia em 86 que eles derramaram o 2º pier com 7 homens da igreja e Daniel gravou as iniciais no concreto molhado. Então ele disse: "Patrícia, minha cunhada, me editou da memória da família há 5 anos. Ele usou exatamente essas palavras. Me editou." Marshall disse: "Patrícia me disse que você tinha falecido, senhor, no nosso 2º encontro no outono passado. Ela usou o tempo passado. Mostrou-me um cartão de Natal da família Beltrão com você cortado da foto. Vou ser honesto com você. Eu não tinha motivo para duvidar dela." Rui disse: "Ela tem contado às pessoas que eu estou morto há 5 anos, Sr. Halsey. Ela ficou muito confortável dizendo isso." Marshall olhou para o chão. Então Rui enfiou a mão no blazer e puxou a fotocópia do contrato de venda escrito à mão que meu pai tinha assinado com ele em 11 de outubro. Ele colocou na mesa de centro-baixa entre eles. Marshall pegou, leu por 90 segundos, colocou de volta, não disse nada por outros 20. Então Marshall Halsey se recostou na cadeira, esfregou a ponte do nariz e disse: "Senhor Beltrão, eu sou um incorporador de 3ª geração nesta cidade. Eu não compro propriedade com uma reivindicação familiar não resolvida. 3 gerações a partir de agora, meus netos ainda estariam ouvindo esta história." Ele fez uma pausa. "Vou ligar para a Patrícia até o fim do expediente hoje. Vamos cancelar o contrato. Sinto muito que a forma como descubro reivindicações de propriedade às vezes seja por acidente, mas prefiro descobrir por acidente agora do que no tribunal em 5 anos. Ele se levantou, apertou a mão de Rui, apertou a mão do meu pai. Disse: "Diga à sua filha feliz aniversário da minha parte quando a vir." Não era meu aniversário. Ele só queria dizer algo gentil para uma mulher que nunca tinha conhecido. No caminho para o elevador, Tiffany olhou para cima da mesa. Disse em uma voz mal acima de um sussurro: "Senhor Beltrão, minha avó mantinha o barco dela na sua marina até morrer. Ela sempre dizia que os meninos Beltrão colocavam os defensas no casco dela antes de toda a tempestade de inverno. Era você, não era?" Rui parou. Disse: "Qual era o nome da sua avó?" "Tiffany Dice, Lorraine McKee." Rui sorriu.
o primeiro sorriso real que eu tinha ouvido sobre o rosto dele naquela semana, e disse: "Eu lembro do Maqui 24. Diga ao seu avô que Rui Beltrão manda um olá." Os olhos de Tiffany se encheram. Ela disse: "Ele morreu no ano passado." Rui disse: "Sinto muito. Eu não sabia. Eu teria ido ao serviço dele se soubesse." Então ele inclinou a cabeça para ela e saiu. No estacionamento, Rui enfiou a mão no blazer mais uma vez e puxou um envelope simples de banco. Pressionou na mão do meu pai. "Henrique, da parte da sua menina do último trimestre, R$ 540,17. Diga a ela que é dela." Meu pai guardou no bolso da camisa. Eles dirigiram para casa na BR. No meio do caminho, meu pai quebrou o silêncio dizendo: "Daniel teria gostado disso." Rui disse: "Daniel teria feito isso 10 anos atrás." Quarta de manhã, enquanto meu pai levava Rui para casa, eu sentei na minha mesa no escritório da seguradora e liguei para André. Ele atendeu no terceiro toque. "Sidney." Eu disse: "André, é Sidney. Eu deixei Kai no domingo." Houve um longo silêncio. Eu podia ouvir pássaros do lado dele. Ele devia estar do lado de fora. Ele disse: "Eu tenho querido te ligar a semana toda. Eu encontrei algo no sábado de manhã, amanhã do seu casamento. Posso ir jantar amanhã à noite?" Eu disse: "Sim." Ele disse: "Obrigado por sair. A maioria de nós nunca tem a chance." Essa foi a conversa inteira. Ele não perguntou o que tinha acontecido. Não perguntou se eu estava bem. Não perguntou se eu voltaria. Agradeceu e desligou. Naquela tarde eu dirigi para a casa da seguradora e estacionei atrás da caminhonete do meu pai. Minha mãe estava na varanda da frente com 2 copos de chá gelado. O pólen estava espesso. O ipê ao lado da caixa de correio tinha florescido da noite para o dia. Nós sentamos. Balançamos. Ela disse: "Quero te contar algo que nunca te contei." Eu esperei. Ela disse: "A mãe do seu pai, sua avó, fez comigo o que Patrícia está fazendo com você. Não a lista." Ela não era organizada o suficiente para uma lista, mas os bilhetes na geladeira sobre jantares de domingo, as ligações para a escola onde eu lecionava, perguntando ao diretor se eu estava representando a família Voss adequadamente, as manhãs de terça em que ela entrava na minha cozinha e rearrumava meu armário de temperos alfabeticamente porque achava que meu sistema era desrespeitoso com o paladar do filho dela. 18 anos, Sidney. Eu esperei ela passar. Não estou te dizendo para fazer o mesmo. Estou te dizendo que eu te vejo. E sinto muito por não ter te ensinado a sair mais rápido do que eu saí. Eu comecei a chorar então pela primeira vez na semana toda, silenciosamente na cadeira de balanço. A porta de tela rangeu. Meu pai saiu para a varanda com seu bourbon em um copo pequeno. Ele não disse nada. Sentou no degrau de cima de costas para nós. Não precisava se envolver. Só precisava que eu soubesse que não estava sozinha na varanda. Nós sentamos. O vento movia o ipê. Depois de um tempo, minha mãe disse: "Ele tem sentado na cozinha com a porta entreaberta desde que você chegou em casa no domingo. Ele dorme com a porta do quarto aberta. Ele faz isso quando está preocupado com alguém que está no andar de cima." Eu deixei aquilo assentar. Eu não sabia. Naquela noite eu subi e tirei os 2 anéis. O anel de noivado, a aliança simples de ouro do sábado. Coloquei em uma bolsinha de veludo azul marinho. Puxei o cordão e coloquei a bolsinha na gaveta debaixo da cômoda, debaixo dos anuários do ensino médio. Fechei a gaveta. Liguei para Andrea no celular. Disse: "Andrea, preciso de mais uma semana." Ela disse: "Pegue 2. Estamos bem. A sua cobre." Eu disse: "Eu cubro as comissões perdidas." Ela disse: "Pegue 3. Não discuta comigo." Eu coloquei o telefone virado para baixo. Deitei de costas e olhei para o teto. Não senti que tinha ganhado nada. Me senti muito quieta, do jeito que uma sala fica quieta depois que uma longa tempestade finalmente passou. André chegou às 18, na quarta à noite, com uma caixa branca de banqueiro debaixo do braço. Havia uma etiqueta desbotada do lado longo que dizia espólio 2014 na letra de outra pessoa. Ele abraçou minha mãe. Apertou a mão do meu pai. Disse graça antes do jantar na voz cuidadosa de um homem que já rezou em 1000 funerais. Minha mãe serviu rosbife, cenouras assadas e biscoitos. Meu pai serviu bourbon, 2 dedos cada, sem gelo. Depois da torta, André limpou a boca e puxou a caixa para a mesa entre nossos pratos de sobremesa.
Ele disse: eu estava limpando o escritório dos fundos da igreja. Havia uma caixa arquivada errado em doações de espólio em 2014. Encontrei no sábado de manhã, a manhã do seu casamento. Estive com medo de abrir a semana toda. Ele abriu a caixa. Dentro, empilhados ordenadamente, havia papéis amarelados, um diário de campo de couro com as iniciais DB gravadas na capa, uma pilha de polaroides segurada por um elástico vermelho e um único envelope com o nome de solteira da minha sogra na letra do meu sogro. Daniel Beltrão estava morto há 14 anos. Eu nunca tinha visto a letra dele. André levantou uma única folha de papel amarelo legal dobrada em 3 e desdobrou. O papel estalou. Ele começou a ler. Chegou em 2 palavras. Parou. Colocou o papel na mesa. Pôs a mão sobre a boca. Eu disse: André. Ele disse: desculpe. Ainda não deixei a mim mesmo ler em voz alta. Ele pegou novamente. Leu tudo na voz lenta e firme de pastor sem inflexão. Para qualquer um que precise ler isto, se algo acontecer comigo, quero que meu irmão Rui fique com o terço do Pierre de volta. Ele é o motivo pelo qual esta marina existe. Confio mais nele do que em qualquer um. Assinado eu, Daniel Joseph Beltrão, 14 de março de 1990. Ele colocou o papel na mesa. Meu pai colocou o garfo no prato e apertou a ponte do nariz. Seus olhos se encheram. Não deixou derramar. André enfiou a mão na caixa e puxou as polaroides. Deslizou o elástico vermelho com cuidado, pegou a foto de cima e deslizou pela mesa para mim. Era Daniel e Rui, no verão de 1985, de pé no pier ao pôr do sol, ao lado de um barco de 19 pés pintado de vermelho e branco brilhante. Os 2 homens sorriam. O braço de Rui estava sobre os ombros de Daniel. A luz da tarde do lago estava nos rostos deles. André disse: dê esta para cá e quando estiver pronta. Eu peguei. Segurei. Não disse nada por um longo tempo. Então André disse bem baixinho: há mais uma coisa na caixa. Eu ainda não olhei. O envelope endereçado à minha sogra. Meu pai disse: não. André disse: não vou. Não hoje à noite, mas está aqui. Ela vai ver no domingo. Quinta de manhã, às 11, um envelope da FedEx foi entregue para Patrícia no escritório da Marina. A carta estava assinada pessoalmente por Marshall Halsey. Dizia em 3 parágrafos que a incorporadora não prosseguiria com a aquisição devido a uma reivindicação de propriedade não resolvida e que o depósito dela seria devolvido em 14 dias úteis. Ela leu 3 vezes. Ligou para Marshall, caixa postal. Ligou para Tiffany. Tiffany disse que o Sr. Halsey estava em reuniões o dia todo. Ligou para seu corretor no lago. Ele disse que ela tinha 14 dias para encontrar outro comprador para a Marina ou perderia os R$400 mil de entrada conforme o contrato. Ela não tinha orçado para nenhuma das opções. Tinha contado com o cheque da incorporadora do jeito que algumas pessoas contam com a própria respiração. Dirigiu para o apartamento de Kai ao meio-dia. A chave dela não funcionou. Ele tinha trocado as fechaduras na terça depois da conversa no estacionamento da aula de karatê. Não tinha contado para ela. Também não tinha me contado. Ela ficou no corredor e tocou a campainha por 11 minutos. Deixou um bilhete na fenda da porta em cursiva que dizia: eu te dei tudo. É assim que você me agradece. Não assinou. Ligou para Kai. Ele não atendeu. Segunda ligação. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Sétima. Ele estava sentado no apartamento com as persianas fechadas, vendo o telefone acender repetidamente com o nome da mãe na tela. Pela primeira vez em 30 anos, Patrícia Beltrão não conseguia controlar o cronograma que tinha definido para si mesma. Sentou no escritório por 2 horas, sem atender chamadas de clientes. Às 15h30, saiu, trancou a porta, dirigiu para casa, serviu um copo de sherry seco e sentou na varanda telada que uma vez tinha proibido o próprio marido de fumar. Não se mexeu da cadeira até escurecer. Às 23h50 e 1 de sexta à noite, eu estava deitada na minha cama antiga, lendo um romance com a janela entreaberta. Faróis varreram a parede. Uma porta de carro bateu, depois uma segunda, depois passos nas tábuas da varanda dos meus pais, depois um punho na nossa porta, não um nó, mas o lado de um punho fechado, 3 batidas, depois novamente. Minha mãe chegou primeiro. Estava no roupão verde. Acendeu a luz da varanda.
Abriu a porta 15 centímetros, com a corrente ainda no lugar. Patrícia estava na nossa varanda com um sobretudo bege jogado sobre uma blusa de pijama de seda, o cabelo solto ao redor do rosto. Usava um sapato e uma chinela. O rímel tinha escorrido para baixo dos olhos. Atrás dela, no degrau de baixo, Kai estava em jeans e uma camisa de flanela amassada que tinha pegado no chão do quarto. Olhava para as botas. Patrícia disse: "Onde ela está? Onde está minha nora?" Minha mãe disse gentilmente: "Patrícia, você não vai pisar na minha varanda no meio da noite." Patrícia disse: "Sidney, sai aqui agora." A luz da varanda da casa ao lado acendeu. Uma porta de tela rangeu em algum lugar da rua. Eu desci as escadas de pijama de flanela, sem maquiagem, meias de lã. Parei no hall 3 metros atrás da minha mãe. Disse: "Mãe, deixa eu lidar com isso." Minha mãe recuou 2 passos, mas não saiu. Ficou ao lado da escada com os braços cruzados sobre o roupão. Eu soltei a corrente. Abri mais a porta. Não saí. Olhei para Patrícia. Nunca tinha visto o cabelo dela solto. Nunca tinha visto ela usar uma chinela. Ela parecia pela primeira vez na nossa convivência exatamente a idade dela e um pouco mais velha. Disse: "Você não sabe o que fez." Eu disse: "Eu sei exatamente o que fiz." Fui para casa. A voz de Patrícia subiu. Marshall House me ligou. Marshall, minha maior oportunidade em 20 anos. Ele diz que eu tenho uma reivindicação familiar não resolvida no minha própria marina. A marina que eu administro sozinha há 14 anos. Você sabe algo sobre isso, Sidney? Eu não respondi. Ela disse: "Eu sei sobre seu pai, você sabe." Eu disse: "O quê?" Ela disse: "Eu sei sobre seu pai. Sei que tipo de homem ele é." Pedi a um amigo para rodar um relatório de crédito dele em novembro. Ele tem uma condenação de 4 anos de um tribunal por um aluguel de unidade de armazenamento não pago, R$ 1.200. Deixou virar condenação. Você sabia disso? Sua mãe chique sabia disso? O homem que deixou uma unidade de armazenamento de R$ 1.200 virar condenação vai me ensinar como administrar uma marina. Ela deu um passo mais perto da corrente, disse: "Eu mandei investigar sua mãe também, Sidney. Sabia disso? 26 anos lecionando leitura, e a única menção que ela recebeu foi uma placa do PTA por frequência perfeita. Frequência perfeita, Sidney. A barra mais baixa que uma funcionária de escola pública pode passar. Essa é a mulher que te criou para tomar decisões sobre a minha marina." Ela riu uma vez. Foi uma risada feia. Senti meu rosto esquentar. Meu pai pagou todas as dívidas toda semana da vida. Eu conhecia a unidade de armazenamento. Ele tinha guardado o piano da minha avó lá. A funcionária tinha saído de licença maternidade. As contas foram enviadas para o endereço errado. Ele pagou a condenação em dinheiro no dia que descobriu. A condenação tinha sido quitada. Patrícia tinha puxado um relatório antigo e decidiu guardar a parte que machucava. Eu disse: "Ele pagou." Patrícia disse: "Claro que pagou, querida, depois que foi pego." Kai finalmente levantou o rosto. Disse: "Mãe." Patrícia ignorou ele. Disse para mim: "Eu sou a única coisa entre meu filho e uma mulher cujo pai não consegue manter uma unidade de armazenamento em dia. Eu te escolhi porque achei que sua disciplina compensaria sua gente. Eu estava errada. Você não é disciplinada. Você é teimosa. Há uma diferença." A luz da varanda da casa ao lado apagou, depois acendeu novamente. Eu podia sentir alguém olhando de trás da cortina. Kai disse: "Mãe, pare." Patrícia disse: "Kai, fique quieto." Eu disse: "Kai, olhe para mim." Ele olhou para mim. A luz da rua estava no rosto dele. Parecia ter 12 anos. Eu disse: "Domingo de Páscoa, o brunch. Vamos conversar lá. Traga seu irmão." Patrícia disse: "André não é convidado para o meu brunch." Eu disse: "Ele vai estar lá." Fechei a porta. Travei a tranca. Apaguei a luz da varanda. Ouvi Patrícia gritar algo mais da varanda. Ouvi a voz de Kai baixa. Ouvi cascalho. Faróis varreram a janela da sala em reverso. A casa se acalmou. Minha mãe estava no pé da escada. Disse: "Você está bem?" Eu disse: "Estou bem. Vai dormir." Ela não se mexeu. Eu disse: "Vai dormir, mãe." Ela veio, pôs a mão na minha bochecha por um segundo e subiu. Eu fiquei no hall com a mão na tranca. Estava tremendo. Não tinha deixado mostrar.
Agora que a porta estava fechada, deixei mostrar. Encostei a testa na madeira. Fiquei ali um longo tempo. Fui para a cozinha. Meu pai estava sentado à mesa de pijama, o copo de bourbon vazio na frente dele. Tinha ouvido cada palavra. Eu disse, pai. Ele disse, vem aqui, filha. Sentei no colo dele do jeito que sentava quando tinha 9 anos e quebrei o abajur. Coloquei o rosto no topo da cabeça dele. O cabelo dele cheirava a loção. Não chorei, só fiquei ali. Depois de um tempo ele disse, ela escolheu a unidade de armazenamento porque não conseguiu encontrar uma coisa maior. Não existe coisa maior. Eu disse, eu sei, pai. Ele disse, durma um pouco, vamos a um brunch. Domingo de Páscoa, 5 de abril, estava quente com uma brisa leve do lago. O brunch anual de Patrícia no pier da Marina estava em todo o calendário Beltrão há 31 anos. Linho branco, flores, cristal, presunto servido, 24 pessoas. A mesma multidão todo ano, mais ou menos. Os primos Beltrão, a equipe da Marina, os 2 casais aposentados dos piers vizinhos, o pastor da primeira metodista e sua esposa Joan, os Hendrixes, que tinham uma empresa de pavimentação e estavam sendo cortejados por Patrícia para a expansão da Marina. Patrícia estava na cabeceira da longa mesa às 10h53 em um blazer rosa de Páscoa. Tinha pedido para o que chamou de a nova era Beltrão. Estava servindo champanhe para Sarah Hendricks com uma mão. Na caminhonete a caminho, Rui tinha dito uma coisa. Tinha dito, Sidney, quando ela quebrar hoje, ela vai tentar usar a palavra família contra você. Não vacile. Família é uma palavra que ela roubou por 30 anos. Não pertence mais a ela. Meu pai, Rui e eu, com André atrás, carregando a caixa branca de banqueiro, caminhamos para o pier às 11h02. Tínhamos concordado na caminhonete que ninguém falaria até eu falar. Rui iria primeiro até Patrícia. André não abriria a caixa até ser pedido. Tínhamos concordado no banco da frente com o rádio desligado e os vidros abertos e o cheiro fraco de bourbon no hálito do meu pai, chá no de André, loção barata no de Rui e o creme de lavanda que minha mãe tinha passado nas minhas mãos antes de sairmos de casa. Patrícia nos viu do outro lado das longas mesas brancas. A mão dela inclinava a garrafa. Não parou de servir. Só olhou para cima. O rosto dela ficou da cor da toalha de mesa. Champanhe transbordou do copo da Sarah Hendricks e caiu no pier. A flute escorregou da mão de Patrícia e quebrou nas tábuas aos pés dela. A Sarah Hendricks puxou a mão para trás. A conversa parou sessão por sessão, do jeito que uma onda para na praia. Rui caminhou primeiro. Caminhou o comprimento do pier até onde Patrícia estava. Colocou o blazer xadrez com cuidado no encosto de uma cadeira vazia. Então disse, Patrícia. Ela disse, você não é bem-vindo aqui. Ele disse, não estou aqui para ser bem-vindo. Estou aqui pelo meu sobrinho. Virou-se dela, caminhou 4 passos até a mesa de Kai, puxou a cadeira e sentou. Do bolso do blazer tirou a Polaroid que eu tinha dado para ele na caminhonete porque tinha pedido baixinho se podia ser ele a colocar na mão de Kai. Colocou no linho na frente de Kai. Demorou 4 segundos completos para Kai entender o que estava olhando. Daniel e Rui, 1985. O barco vermelho e branco. O braço de Daniel no ombro de Rui. Kai ainda não tinha nascido no ano em que a foto foi tirada. Nunca tinha visto o pai jovem. Kai disse em uma voz rouca, nunca vi esta foto. André deu um passo à frente. Colocou a caixa de banqueiro na quina da mesa de brunch de Patrícia, entre os ovos recheados e os biscoitos. Abriu a tampa. Levantou o papel amarelo dobrado. Desdobrou. Leu em voz alta na voz lenta e firme de pastor. Para qualquer um que precise ler isto, se algo acontecer comigo, quero que meu irmão Rui fique com o terço do pier de volta. Ele é o motivo pelo qual esta marina existe. Confio mais nele do que em qualquer um. Assinado eu, Daniel Joseph Beltrão, 14 de março de 1990. Colocou na mesa. Patrícia, o blazer rosa tremendo na lapela, disse, esse papel não tem peso legal. 14 anos, não registrado, rabiscado à mão, não vale nada. André disse gentilmente na voz que se usa para uma criança que se ama que está errada. Sim, mãe, não tem peso legal, só tem o peso de ser verdade. Então André enfiou a mão na caixa novamente, puxou o segundo envelope,
o endereçado na letra do meu sogro ao nome de solteira de Patrícia. Disse: não abri este, mãe. Acho que o resto de nós gostaria de saber o que tem dentro. Patrícia deu um passo para trás. Disse: André, não ouse. André colocou o polegar sob a aba. Patrícia disse: André. Ele levantou a aba. Puxou uma única folha de papel timbrado amarelado da Marina Beltrão. Leu por 10 segundos, sem ler em voz alta. Então olhou para a mãe. O rosto dele mudou. Olhou para ela do jeito que uma criança olha para um pai quando percebe pela primeira vez, como adulto, que tipo de pessoa o pai foi o tempo todo. Leu: Patrícia, eu sei há 2 anos que você tem aberto minhas contas no seu nome. Não te confrontei porque os meninos ainda são jovens e André está há 2 anos do seminário. Estou deixando instruções com meu irmão Rui sobre a Marina porque não acredito que você vai deixar ele com 1/3 do jeito que a família sempre pretendeu. Se eu não estiver mais aqui e você estiver lendo isto, eu te perdoo pelo que fez com o dinheiro. Não te perdoo pelo que planeja fazer com meu irmão Daniel. 14 de março de 1990. O Pierre ficou em silêncio. Patrícia disse: isso é falsificação. André disse: essa é a letra dele, mãe. Você sabe que é. Eu também. Kai também. Qualquer um aqui que já assinou um pedido de peças na vida. A voz de Patrícia subiu uma oitava. Disse: André Beltrão, seu filho ingrato. Eu te criei. Te mandei para o seminário. Você senta na minha mesa de Páscoa e me acusa. André disse: não estou te acusando, mãe. Estou lendo o que seu marido escreveu. Patrícia se virou para Rui. Disse: e você, seu homenzinho triste e bêbado. Você usou meu marido e usou a Marina e agora está usando meu filho. Daniel me escolheu. Casou comigo. Teve filhos comigo. Você era o irmão sobrando. Ele tinha pena de você. Você acha que alguma daquelas pessoas da igreja lembra de você? Elas lembram do seu bafo de cerveja. Rui não olhou para cima. Estava olhando para a Polaroid. Patrícia se virou para mim. O rosto dela era uma cor que eu nunca tinha visto em um rosto antes. Disse: e você? Olhe para você. De pé no meu pier em um vestido e cabelo de clube, fingindo ser uma Beltrão. Você nunca vai ser uma Beltrão. Seu pai é mecânico com uma Ford e uma condenação. Sua mãe lecionou 5º ano em escola pública. Você veio do nada e vai voltar para o nada e pode levar tudo isso com você quando for. Ela varreu a mão para a caixa, para o pier, para mim. Meu pai deu um passo à frente então. Caminhou o comprimento do pier passando por 3 mesas. Colocou um envelope branco simples sem selo na mesa do buffet diretamente na frente de Patrícia, ao lado da travessa de presunto. Disse na voz nivelada que usa para entregar ferramentas: Patrícia, você não precisa se preocupar com documentos legais. Só precisa saber que minha filha agora é dona de 1/3 deste pier e nunca vai ser vendido para um condomínio. Kai virou na cadeira na minha direção. Eu ainda estava no final do pier. O vento movia meu cabelo. Podia sentir o sol de Páscoa na nuca. Ele disse: você sabia. Eu abri a boca. Fechei. Abri novamente. Senti algo subir na garganta que tinha segurado desde as 7 do domingo de manhã. Minha voz não saiu do jeito que eu tinha praticado na caminhonete. Eu disse: eu esperei 2 anos por você, Kai. Aprendi os nomes dos seus primos. Memorizei o hino favorito da sua mãe. Fui à igreja dela em vez da minha. Dei a ela cada centímetro de terreno que pediu, porque achei que se desse o suficiente, ela finalmente deixaria você ser meu marido em vez do filho dela. Minha voz falhou na palavra marido. Deixei falhar, não consertei. Meu pai comprou de volta o terço do seu tio da Marina 6 meses atrás. Não me contou. Ia nos contar juntos com Bourbon em um sábado de manhã, depois que voltássemos de Gramado. Ia pedir para você cuidar de mim. Ia, do jeito quieto dele, te dobrar para dentro da nossa família do jeito que Rui uma vez dobrou ele. Eu respirei. Tremeram no caminho. Você ajudou sua mãe a carregar um caixão vazio, Kai. Não sabia que estava fazendo isso, mas ela sabia. Sempre soube. Ela é o tipo de mulher que pede a um filho para carregar um caixão vazio do tio que construiu metade deste pier e consegue dormir aquela noite. Eu saí porque você deixou ela me tratar como funcionária. Estou te contando o resto agora porque você merece saber o que ela tem pedido de você a vida toda. Os joelhos de Kai cederam. Sentou. Colocou o rosto nas mãos.
Os ombros começaram. Patrícia fez um som no fundo da garganta que era metade grito e metade suspiro. Pegou um guardanapo de linho e jogou. Pegou a segunda flute de champanhe e bateu. A taça quebrou. Virou e caminhou o comprimento do pier até o pequeno escritório da Marina. Abriu a porta, entrou e fechou com força suficiente para chacoalhar a moldura. Não olhou para o filho chorando na segunda mesa. Os Hendricks se levantaram ao mesmo tempo. O Sr. Hendricks pegou o cotovelo da esposa. Saíram do pier sem falar. A esposa do pastor Joan pisou sobre o vidro quebrado e caminhou o comprimento do pier até onde minha mãe agora estava, tendo dirigido até lá. Joan colocou a mão no cotovelo da minha mãe e disse: Carolina, eu sempre achei que tinha algo errado naquela casa, só não conseguia dizer. Minha mãe colocou a mão livre sobre a de Joan. 2 dos primos Beltrão se levantaram e saíram sem falar. Uma terceira prima de vestido amarelo veio e me abraçou sem permissão. Disse: sinto muito. Nenhum de nós sabia como te dizer nada. Eu tenho o caderno de receitas dela. Ela fez eu guardar na minha casa para segurança. Tem páginas sobre minha própria mãe. Vou queimar esta tarde com sua permissão. Eu disse: queime. Ela assentiu e saiu do pier. Um funcionário da Marina chamado Cole, 22 anos, que não tinha falado com um Beltrão em 5 meses sem se encolher, deu um passo e disse: Sirta, Sidney, o defensa da vaga 31 está podre. A Sirta, Beltrão disse que não podíamos trocar até junho. Posso trocar na segunda? Eu disse: sim. Ele disse: obrigado, senhora. E saiu com os ombros baixos das orelhas pela primeira vez que eu tinha visto. A equipe da Marina ficou de pé desajeitada. Rui deu a eles um pequeno aceno que dizia: podem ir, tirem o resto do dia. André caminhou até Kai, colocou a mão no ombro de Kai. Então sentou ao lado dele na cadeira vazia que Rui tinha puxado. Não disse nada. Kai virou e colocou o rosto no ombro de André e finalmente chorou abertamente do jeito que homens adultos choram quando algo que seguram há 30 anos finalmente solta. André segurou a nuca do irmão com uma mão. Olhou para mim por cima do cabelo de Kai e assentiu uma vez. Rui sentou na cadeira que Patrícia tinha desocupado na cabeceira da longa mesa. Pegou um garfo. Pegou uma fatia de presunto, um ovo recheado e um biscoito. Comeu devagar na cadeira onde não tinha permissão de sentar há 5 anos. Eu saí do pier com minha mãe no braço. Entramos no carro dela. Não falamos. Viramos para a rua Painetop. Os ipês estavam floridos. Sentamos na entrada por 1 minuto. Minha mãe desligou o motor. Disse: estou muito orgulhosa de você. Eu disse: eu sei, mãe. Entrei, subi, tirei o vestido que tinha usado no pier e pendurei. Troquei para pijama de flanela. Sentei na cama de solteiro e liguei para Andrea em casa. Disse: Andrea, estou de volta na terça. Ela disse: pegue quarta também. Te vejo quinta. Eu não chorei. Tinha chorado no pier. Deitei e olhei para o troféu de softball do 8º ano e pensei na mão de André na cabeça de Kai e Rui, comendo o ovo recheado. Não senti que tinha ganhado. Senti do jeito que se sente quando uma longa febre finalmente quebra. 8 semanas depois, o divórcio foi incontestado. Eu protocolei no fórum de Joinville. Pedi meu Hyundai, minha conta de aposentadoria e meu nome de volta. Kai não contestou nada. Patrícia perdeu os 400 mil reais de entrada no lago. Rui e meu pai compraram o resto da parte dela na Marina em 3 parcelas ao longo de 8 meses. Até o dia de ação de graças, a nova placa estava no lugar. Dizia: Marina Beltrão e Voz, fundada em 1971, reaberta em 2026. André saiu da igreja no final do verão para começar um pequeno ministério em uma loja de shopping no lado leste de Anderson. Chamou de Limiar. Sua missão era fornecer uma sala quieta e um pastor honesto para mulheres tentando sair de famílias que confundiam controle com amor. 3 mulheres vieram no primeiro mês, 6 no segundo. Kai foi para a terapia por 6 meses antes de me procurar. Enviou um e-mail em novembro. Pediu desculpas pelas coisas que não tinha feito, não pelas que tinha feito. Não pediu uma segunda chance. Pediu apenas se eu consideraria deixar ele me escrever uma vez por ano na manhã de Páscoa para contar como estava. Eu li 2 vezes. Não respondi. Algumas mulheres têm que escolher nenhum contato como um ato de amor para alguém que não pode ser amado de perto. Patrícia se mudou para a casa da irmã mais velha, em outra cidade naquele verão.
O grupo de senhoras da igreja votou para remover o nome dela da presidência do Comitê de Hospitalidade. Joanne foi eleita no lugar. Meu pai me ensinou a dirigir o barco de Rui em setembro. Até o dia de ação de graças, eu tinha meu próprio chaveiro da Marina em uma caixa de madeira com minhas iniciais gravadas na tampa, S.A.V. Se uma mãe confunde controle com amor, deixar o filho dela não é punição. É a única forma de amá-lo como adulto. Limites não são paredes, são mapas. Eles dizem às pessoas onde você mora agora. Se esta história te ajudou a lembrar onde você mora, por favor, compartilhe com a mulher da sua vida que ainda está tentando encontrar o caminho de casa. Cuidem-se por aí. Te vejo na próxima. Meu pai amarrou o barco. Eu subi no pier com minhas botas de trabalho. A nova placa sobre o galpão seco pegou a luz do fim da tarde. Olhei para as mãos dele. As mesmas mãos que consertaram motores por 38 anos. As mesmas mãos que dobraram um contrato de uma página escrito à mão em uma caixa à prova de fogo e esperaram o sábado de manhã certo para me chamar na cozinha. Finalmente entendi que algumas mulheres aprendem a ser filhas antes de saberem como ser esposas, e isso não é uma falha das filhas. Às vezes é só a ordem em que as lições vêm.